Olá, estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de História. E eu sou a professora Adriana Gabardo. Para a nossa aula de hoje, vamos precisar do material básico de todas as aulas. O caderno para você registrar ou uma folha, se você estiver registrando em folhas, o lápis de escrever, lápis colorido, o apontador e a borracha. Eu vou deixar um tempo para você organizar a sua mesa para fazer a nossa lição. Tudo pronto? Então vamos registrar a nossa aula. Coloque a data do dia de hoje e o nosso tema, Formação do Povo Brasileiro, Povos Africanos. Um tempo para você registrar. Então vamos relembrar a nossa aula anterior. A região do Paraná era inicialmente povoada pelos povos Chetá, Guarani e Caigangue. E vocês lembram quem eram os europeus que vieram para cá? Vamos ver se a memória de vocês está boa.
Ah, eram os portugueses, os espanhóis e os franceses. Muito bem. E nós vimos também naquela aula que os europeus eram muito diferentes dos povos que aqui habitavam. E vocês lembram o nome do primeiro povo que fez contato com os europeus? Os tupinambás, muito bem. Então, vamos recordar que o território do Brasil hoje, né, é bem diferente de como era no período da descoberta. Por quê? Lembra da linha, essa linha vermelha que tem nesse mapa, que é o Tratado de Tordesilhas? Então, essa linha dividia as terras aqui do nosso território entre os portugueses e os espanhóis. Então, primeiramente, os portugueses resolveram dividir em 15 capitanias hereditárias. Lembram dos brasões, das famílias que receberam esse lote de terras, né, com a responsabilidade de ocupar esse território e gerar riquezas para a coroa portuguesa. E o nosso Paraná fica nesse pedacinho aqui. Era só um pedacinho que pertencia a Portugal e ficava na capitania de Pero Lopes de Souza, chamada inicialmente de Capitania de Santana. E vocês lembram dessa imagem que nós analisamos? Então, a gente partiu o estudo da ocupação do território brasileiro pelos portugueses através da análise da imagem dos plantadores de cana e dos moinhos de cana-de-açúcar. Lembram que a primeira ocupação foi a exploração da cana-de-açúcar e da mão de obra de escravizados? E que também foi dessa forma, através dos povos africanos escravizados, que os africanos vieram aqui para o nosso Brasil. Então, eles foram trazidos de maneira forçada para esse território. E você sabe qual é a sua ascendência? Você sabe quem são as pessoas da sua família que nasceram antes de vocês, de onde eles vieram? Então, eu tenho parentes que têm descendência africana, ucraniana e italiana. É uma mistura, minha família. Você já pesquisou se a sua também é assim? Eu acho que é uma pesquisa que vale a pena ser feita. Eu vou mostrar para vocês imagens da minha família. Eu quero que vocês prestem bem atenção nessas fotos e tentem identificar quem é a pessoa de origem africana na minha família. Eu vou deixar um tempinho para você analisar. Observaram bem as imagens? Então vamos acompanhar. Esses são os meus avós, são os pais da minha mãe. O meu avô, se você indicou o meu avô como sendo ascendente africano, você acertou. O meu avô, ele é neto de africanos escravizados. O pai dele era tropeiro e ele era contador. A minha avó, ela é ucraniana. Ela nasceu no navio vindo da Ucrânia até chegar aqui no Brasil. Então, a minha mãe, ela não tem traços africanos, mas é porque o meu avô se casou com uma ucraniana. A minha mãe puxou a família da minha avó. E o meu pai, ele é de ascendência italiana. Pelos dois lados, seja paterno ou materno, dos meus avós paternos, são italianos. E por isso que eu também não puxei os traços africanos. Mas aqui no Brasil, muitos brasileiros carregam traços e sinais da sua ascendência africana, como é o caso das professoras Solange, Valdirene, Raquel, do nosso colega João Nicolas. Vamos prestar bem atenção nessas imagens? O que você reconhece neles de africanos? O tom da pele, o cabelo, o lenço. A professora Valdirene está ali com as suas máscaras, né? Isso tudo nos faz reconhecer que, por mais que tenham tido no nosso povo brasileiro uma mistura de raças, nós ainda carregamos traços da nossa ancestralidade africana. Nós selecionamos para vocês 2 nomes de ruas aqui de Curitiba. Uma delas fica atrás da escola onde a professora Gisélia, que dava aula de história para vocês, trabalhou e estudou. É a rua Engenheira Enedina Alves Marques.
Essa rua, ela fica atrás da escola Omar Sabag. Mas você sabe quem foi a engenheira Enedina? Esta é Enedina Alves Marques, a primeira mulher negra a se formar engenheira civil em todo o Brasil. A história dela fica ainda mais bonita quando a gente conhece essa história. Porque a mãe da Enedina trabalhava como empregada doméstica na casa do delegado Domingos Nascimento Sobrinho. E esse delegado tinha uma filha da mesma idade da Enedina e matriculou a Enedina na mesma escola que a sua filha, para apoiar os estudos da Enedina. E mesmo tendo todo esse apoio, ela ainda foi a primeira mulher a ingressar na faculdade de engenharia em 1940 e sofreu preconceito, não foi fácil. E vale a pena a gente lembrar que nesse período, a maior parte das pessoas que frequentavam as universidades era um universo masculino. Então ela sofreu preconceito por ser negra e por ser mulher também. Mas ela foi muito importante porque ela abriu as portas da participação da mulher no mercado de trabalho. Bacana a história, não é mesmo? E a rua Engenheiros Rebouça, você conhece? Tem até um bairro chamado Rebouças, não é mesmo? Então, eles também são os irmãos Rebouças. E eles são afrodescendentes brasileiros que cursaram no século XIX a engenharia. O André Rebouças, ele era professor, engenheiro civil e militar, num período que não tinha tido ainda nenhum negro que se formasse em engenharia. E a obra dos irmãos é bem importante no século XIX. E essas pessoas nessa imagem? Eu quero que vocês observem um pouquinho. Dizemos que essas pessoas são afro-brasileiras. Os africanos tiveram filhos, netos, bisnetos e todos fazem parte da população brasileira. Hoje temos um povo afro-brasileiro, que quer dizer uma parcela significativa da população brasileira com ascendência parcial ou totalmente africana. Os africanos e os afro-brasileiros contribuíram com a nossa cultura brasileira. Em Curitiba, a gente chama eles de afro-curitibanos e no Paraná, de afro-paranaenses. Agora eu quero trazer para vocês um vídeo sobre afro-curitibanos. Espero que vocês gostem. Afro-curitibanos amam a sua cidade. Eles contribuíram na sua fundação. Chegaram 200 anos antes que os imigrantes, num tempo em que o Paraná estava começando em Paranaguá. Afro-curitibanos têm orgulho da sua história, dos faiscadores, homens com imenso talento para a cata do ouro de aluvião, nossa primeira grande riqueza. Dos lanceiros negros, que Garibaldi dizia serem os mais bravos guerreiros e que deixaram de herança a congada da Lagoa. Dos afro-curitibanos que venceram os campos para fundar Guarapuava. Afro-curitibanos descendem de pessoas que abriram os mais belos caminhos. Homens e mulheres que subiram a Serra do Mar, o caminho do Itupava e a Estrada da Graciosa. Homens que desceram a mesma serra, criando uma das 10 estradas de ferro mais bonitas do mundo. É um afro-curitibano que está na primeira imagem de Curitiba. Um homem livre na aquarela de Debré. Trabalha pedras que vão construir uma casa, uma igreja, uma cidade. Afro-curitibanos fundaram o 13 de Maio, o segundo clube social negro mais antigo do Brasil. Um afro-curitibano foi considerado o primeiro cartunista do Brasil. Um foi coroado príncipe dos poetas paranaenses, outro foi fundador da OAB Paraná, do Centro de Letras da Associação Comercial do Paraná e ajudou a criar o curso de Direito da Universidade Federal do Paraná.
afro-curitibanos prezam pela tradição. Todo dia 20 de novembro, lavam as escadarias da antiga igreja do Rosário dos Homens Pretos de São Benedito, e que já foi a igreja matriz, enquanto homens pretos e livres erguiam o que hoje é a catedral. Um capítulo especial diz respeito a afro-curitibanas. Afro-curitibanas que desafiaram as regras para ter um diploma, para se fazer respeitar. Afro-curitibanas que desafiaram tudo para fazer um poema. Afro-curitibanos fazem perguntas e procuram entender. Por que 5 árvores sagradas fazem um círculo mágico no ponto em que iniciou a cidade? Quais os nomes para os nossos negros tons de pele? Tem um afro-curitibano nu no meio da praça. Tem tambores afro-curitibanos desafiando a lei que proibiu o batuque. Afro-curitibanos estão presentes em Curitiba desde o começo da cidade. Séculos e séculos fazendo história na terra de todas as gentes. Gostaram do vídeo? É bem bacana. Agora vamos fazer uma atividade. Escreva sobre pessoas que você conhece que sejam de ascendência africana. Eu quero que vocês façam um textinho para mim e se vocês quiserem ilustrar, pode ilustrar. Mas pessoas que vocês reconhecem traços ou têm hábitos que são da cultura africana, tá ok? Eu vou deixar um tempinho para vocês fazerem essa atividade.
Terminaram a atividade? Então vamos falar agora de heranças africanas. Eu montei um quadro aqui para vocês com algumas técnicas e alimentos que são de origem africana e que permaneceram na nossa cultura. Eu quero que vocês observem uma a uma e as que vocês reconhecerem, escreva no seu caderno. Conseguiram observar? Reconheceram pelo menos 2 ou 3 heranças culturais? Então vamos ver. Na primeira, nós temos a construção de taipa. O que é a construção de taipa? São as casas de barro, as casas feitas com solo.
Depois, ao lado, as religiões de matriz africana. Nós temos o samba de roda, que também é uma herança africana, a canjica, que é feito um creme de milho, o fogão a lenha, que muitas casas ainda possuem, e a capoeira, que é uma luta, uma dança, não é mesmo? Também é herança africana. Agora eu quero que vocês observem esse mapa, que vão mostrar quais regiões vieram os africanos trazidos aqui para o Brasil. Primeiramente, vamos nos localizar nesse mapa. Então, nós estamos nesse círculo vermelho. Aqui, mais ou menos, é a região do nosso país. E dessa região africana aqui, dos Bantus e dos Nagô, é de onde vieram os africanos para cá. A África é um continente com uma vasta diversidade de povos. Assim como nós estudamos que os povos indígenas aqui do Brasil eram vários, cada um com a sua cultura, o seu idioma, na África era igual. Os povos originários africanos também têm cada povo a sua cultura, o seu idioma, a sua língua, né? As suas expressões. Este é um mapa atual da África. A África hoje é dividida em 54 países independentes. Muitos desses países já foram reinos ricos e poderosos. E vocês sabiam que, devido a rotas comerciais, a África por muito tempo teve as maiores bibliotecas do mundo conhecido? Sim, ficavam naquele continente, porque era a passagem de muitos comerciantes e acabavam trocando ou vendendo obras de várias regiões. E essa é uma imagem de uma cabeça de fé. É uma cabeça de bronze. Olha que linda, cheia de detalhes. Quanta técnica é necessário para a execução de uma escultura dessas. Então, quando os europeus lá chegaram, na África, os africanos possuíam muitos conhecimentos de ciência e de tecnologia. Se destacavam no campo das artes, eram excelentes músicos, dançarinos e escultores. Dominavam técnicas de agricultura, mineração, ourivesaria e metalúrgica. Também tinham conhecimentos de astronomia e medicina. Observem essa imagem. Muito bonita essa escultura também, né? Também em bronze e cheia de detalhes. Os africanos que vieram para o Brasil eram das nações Bantu e Yorubá, também conhecidos como Nagô. Falavam Yorubá. E ainda hoje o Yorubá é ensinado aqui no Brasil, principalmente para as pessoas que frequentam as religiões de matriz africana. A região dos Yorubás era bem urbanizada e desenvolvida, e era uma nação poderosa. Eles existiam uma certa influência em toda a sua região. E chegaram ao Brasil aproximadamente 4 milhões de africanos, trazidos naquela imigração forçada. Por cerca de 350 anos, trabalharam nas mais diferentes atividades aqui no Brasil. Então, eu quero que vocês observem agora essas gravuras do Jean-Baptiste Debré. Eu quero que vocês identifiquem o que eles estão fazendo. Eu vou deixar um tempinho para vocês observarem. Conseguiram observar bem as imagens? Então, na primeira imagem, eles estão trabalhando como calceteiros, eles estão fazendo calçadas. Na segunda, como barbeiros. E na terceira, como vendedores de frutas. Sim, a mão de obra escravizada não era usada somente na lavoura. Eram utilizados também
para fazer atividades, ou melhor, para fazer trabalhos nas cidades, trabalhos pesados e trabalhos de comércio também. E as tecnologias africanas usadas no Brasil? Quando a gente fala em tecnologia, a gente pensa em computador, tecnologia avançada como nos dias de hoje, né? Mas tecnologia não é só isso. Tecnologia também é você desenvolver formas de fazer instrumentos, ferramentas para facilitar o seu trabalho e para ter uma vida melhor, né? Então, dos povos africanos que vieram aqui para o Brasil, nós podemos dizer que nós utilizamos ainda hoje as técnicas de fogão de lenha e de fornalha, a construção de taipa e a construção com adobe, que são os tijolos, como se fosse uma lajota de tijolo feito de argila e barro. Agora, nós vamos escutar uma narrativa afro-curitibana. A professora Deia vai ler para a gente uma história da menina Glória, que é uma menina negra que vive em Curitiba. E esse trecho está no livro Narrativas Afro-Curitibanas. São histórias de vidas de pessoas afrodescendentes que moram na nossa cidade. Vamos ouvir? Meu nome é Glória e eu sou preta e branca. Sou uma menina afro-curitibana. Eu gosto de brincar e ouvir histórias. Nasci em Curitiba e estudo na Escola Municipal Araucária. Eu também gosto de música. Na aula de capoeira, a gente canta bastante. E eu aprendi a tocar pandeiro, fazer estrelinha e ir para a roda de rua na Praça Tiradentes. Sou uma menina afro-curitibana e a capoeira me encanta. Quando fiz 1 ano, já fui para a lavação. É uma festa tão bonita. A gente lava as escadarias com flores, perfumes e alegria, todo dia 20 de novembro, no centro de Curitiba. Toda noite, antes de dormir, a minha mãe me conta histórias. Tem livro de princesas negras que me faz ter belos sonhos. Tem livro de bonequinhas pretas muito fofas, Revolução dos Bichos, panelas de barro e colheres de pau. Tem lendas, causos, histórias e memórias. Tem segredos de menina para ser tão pretinha, Black Power de taió e cabelos de lelê. O cabelo do meu pai é dread. É um estilo de cabelo caracterizado por um emaranhado de tranças, geralmente longas e finas. Minha mãe diz que é cabelo de algodão, porque ele é macio e todo enroladinho. O nosso cabelo é crespo, são nossas raízes. E foi Deus quem fez assim. Eu gosto do meu crespinho. A minha tia deixa o dela todo colorido. A vovó gosta de tranças. E a minha mãe usa turbante. Eu prefiro deixar solto e às vezes de enfeitar meus gurumilos com laços bem coloridos. Eu sou uma criança afro-curitibana e tenho 2 heranças, da África e da Europa. Mas minha primeira palavra foi miau. O meu pai diz que eu sou mesmo brasileira e que a caneta da história está em minhas mãos. Gostaram do texto? Que bom! Espero que vocês tenham gostado. E eu quero agradecer a professora Deia por ter ajudado tão lindamente na nossa aula de hoje. Vamos fazer uma atividade? Vamos relembrar um trechinho que a Glória fala que ela vai numa lavação das escadas de uma igreja. Então, a Glória diz que desde quando tinha 1 ano, ela vai na lavação. Mas o que será que é essa lavação? Quando fiz 1 ano, já fui para a lavação. É uma festa tão bonita, a gente lava as escadarias com flores, perfumes e alegria, todo dia 20 de novembro, no centro de Curitiba. E você conhece essa festa? Você já foi? Então vamos conhecer um pouquinho para quem ainda não conhece. Essa é a festa da lavação das escadarias da antiga igreja do Rosário dos Homens Pretos de São Benedito. Essa imagem é de 2013. Após o ato interreligioso com seus cantos sacros e orações, é a vez da força e da beleza da lavação das escadarias da antiga igreja do Rosário dos Homens Pretos de São Benedito. Um espetáculo de música, flores e perfumes.
É uma festa que acontece lá no Largo da Ordem. E vocês conhecem a Igreja do Rosário? É essa igrejinha aqui. É uma igreja muito antiga, fica no Largo da Ordem e ela é de um período em que os negros não podiam frequentar a Catedral de Curitiba. Então, os africanos escravizados construíram essa igreja e eles poderiam participar, assim, dos cultos da Igreja Católica. Então, essa é uma das fotos da Luciana de Oliveira que nos mostra um pouco dessa festa. Então, essa festa ela acontece no Dia da Consciência Negra. E eles fazem essa festa com muitas flores, muitas danças. Essas imagens são da festa de 2016. E a Luciana Oliveira, ela é uma fotógrafa que se dedica a registrar festas e eventos que acontecem no dia a dia da nossa Curitiba. Bonita essa imagem, não é mesmo? Então, observem que festa alegre, colorida, cheia de danças, de cores, de flores. Esse é um outro registro também da Luciana. Agora, você conhece essa festa? E se você não conhece, você conseguiu imaginar como é essa festa? Então, agora eu quero que vocês registrem no seu caderno sobre a lavação da escadaria da Igreja do Rosário e depois ilustrem com a menina Glória, imaginando como seria ela nessa festa. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem.
Fizeram uma ilustração bem bonita? Eu quero ver a sua atividade, manda para mim. Então a nossa aula fica por aqui. Um beijo no coração, fiquem bem e até a semana que vem.